Olha só, quando nós vemos esse texto, vai falar sobre os filhos de Jacó, falando dos 4 primeiros filhos dele. Jacó tinha 2 esposas, e quando você for olhar, você vai perceber que além das 2 esposas, ele tem filho com as 2 servas de suas esposas. Quando nós percebemos essa história, você vai ver que Deus está fazendo uma compensação na vida de uma mulher chamada Lia, porque essa mulher é desprezada pelo seu marido. Lia, ela se casa com Jacó, mas na verdade Jacó não amava ela. Jacó dizia que amava sua irmã Raquel. Eu falo dizia porque não tem como um homem amar uma mulher por 7 anos e na noite de núpcias não saber que ele está dormindo com outra mulher. Não tem como, porque certamente o que ele tinha era paixão, era atração. Depois, ao longo disso, pode ter virado amor. Mas ela é vendida praticamente nessa situação. Jacó trabalha para Labão, pai de Lia e pai de Raquel, 7 anos por conta de Raquel. Lia, a irmã mais velha. Então Labão o que faz? Quando está chegando o próximo ao casamento, ele já deixa meio que acertado com Lia. E no dia do casamento, ao invés de entregar a sua filha Raquel, entrega a sua irmã mais velha Lia. E Lia vai para o casamento com um homem que não amava ela. Ela tem sérios problemas. Você pode achar que o que Jacó faz com ela é uma coisa dolorida, porque quem sabe, alguém sabe conviver com esse desprezo. Talvez por parte de alguém próximo da família, talvez até mesmo numa situação como essa, de um cônjuge, seja homem ou seja mulher. Você está junto de alguém que diz descaradamente que não te ama. Você está junto com alguém que não queria estar com você e por conta das circunstâncias da vida fala, não, agora vamos tocar a vida desse jeito. E aí você pensa que o que ele faz é dolorido para ela, mas e o que o pai faz? Ela tem problema sério com os homens da vida dela, não apenas o esposo, mas também o seu pai, porque qual pai que entregaria a filha dessa forma? Só que ela poderia ter problema nessa esfera aqui com esses homens, mas tinha alguém do céu que via tudo isso, e Deus viu que ela era desprezada, então Deus traz a compensação sobre ela. Eu digo para você, Deus vê tudo que você está passando, Ele tem compensação para a sua vida. O Espírito Santo é o consolador, é aquele que consola quando precisamos de alguma compensação em nós. Talvez você tenha perdido alguém nesse tempo, talvez você esteja perdendo coisas nesse tempo, mas fique tranquilo, nós servimos um Deus da compensação, um Deus que traz consolo para o nosso coração. Deus olhou a situação de Lia e falou, não é certo o que ela está vivendo, eu vou fazer com que ela seja muito fértil. E eu vou dar condições a ela que ela possa gerar verdadeiras comunidades de povos no seu ventre. Porque através de Lia vai começar as 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó. Mas olha só, antes de nós entrarmos na história dos filhos, ainda tem um problema sério que nós precisamos tratar, que muitas vezes acontece com a gente. Sabe qual era o problema de Lia? É que ela não vivia a realidade que ela tinha, porque ela queria ter a realidade de Raquel. O problema de Lia é que ela sempre queria ter o que Raquel tinha, e Raquel era a irmã mais nova dela. Ela não assume a liderança nesse aspecto, e ela fica sempre na dor da comparação. E aí você vai perceber que cada um dos filhos que ela tem sempre pensando, agora vai mudar alguma coisa. Agora Jacó vai olhar para mim diferente. Agora Jacó vai me tratar diferente. Agora Jacó vai me amar. Mas tudo porque ela esqueceu que era ela quem gerava filhos, e o que ela queria era o que pertencia a outra irmã, que era o amor daquele homem, o amor do seu marido. Muitas vezes a gente tem sérios problemas porque a gente vive na dor da comparação. O que está acontecendo na minha vida, às vezes eu desprezo até grandes vitórias. Olha só, nós estamos falando, ela se comparando com uma mulher que era estéril. Ela já tinha tido 4 filhos e a irmã não tinha filho nenhum, mas ainda assim ela pensava que a vida dela era uma vida mais miserável do que a vida da irmã. E quem sabe Deus tem dado grandes vitórias para você em várias áreas,
Mas você fica olhando aquela outra área que ele já deu vitória para alguém, e você pensa, quando que eu vou ter vitória nessa área? E você, ao invés de abençoar a sua vida, aceitar a sua vida, agradecer a Deus pela sua vida, você fica vivendo a dor da comparação, porque o outro tinha, porque para o outro é melhor, e para mim eu vivo dessa forma. Essa noite Deus quer te levar no nível para que você possa vencer de uma vez por todas esse limite que você se coloca na dor de se comparar com outras pessoas. Ele quer que você comece a olhar para si mesmo e veja a grande vitória que Ele fez na sua história e tudo aquilo que Ele tem para fazer através de você. Ele quer que você pare de olhar a barriga de outra pessoa e comece a olhar aquilo que já está no seu ventre. Que você pare de olhar o berço de outra pessoa e comece a olhar o que já está no seu quarto, na sua casa. Ele quer que você pare de olhar para as coisas ao redor e comece a ver o que Ele já depositou de bênção dentro de você. Ele quer que você tire os olhos de outro e comece a olhar para Ele e perceber que você é bem-aventurado em Cristo Jesus. Não importa o que fizeram com você, o que se trata é o que Deus fez e continua fazendo em você. Porque até mesmo para uma raiz de rejeição, você pode pensar, pastor, então Lia é rejeitada pelo pai, Lia é rejeitada pelo esposo, mas antes de tudo ela foi eleita por Deus, porque foi eleita desde a fundação do mundo. Então vença essa dor da comparação, não aceite isso, não aceite a sua mente ficar flertando com isso, não aceite ficar pensando como seria a sua vida se você tivesse a vida de outra pessoa. Não, Deus te deu a sua própria vida, para que você possa romper, para que você possa vencer, e para que você possa crer que Ele faz o impossível a seu favor. Lia engravida, o primeiro filho ela coloca o nome de Rúben, e Rúben significa o Senhor viu a minha infelicidade. O primeiro filho dela, olha Lia, você gerou. É um tempo novo, criança é um tempo novo, traz um tempo novo para você. Qual o nome dessa criança? Vamos colocar o nome de Rúben. Não, o nome dele vai ser Rúben porque Deus viu que eu sou uma mulher infeliz. Aí sabe o que ela faz? Agora certamente o meu marido vai me amar. Olha a dor dessa mulher. Ao invés dela desfrutar da criança, da bênção, do tempo novo, agora ela está pensando não mais na irmã Raquel, mas pensando agora no que o seu esposo vai fazer com ela. Ela está vivendo sempre à mercê do que os outros pensam dela, sempre à mercê do que os outros podem fazer com ela. Ela não está focada ali em poder desfrutar daquela gravidez, em poder desfrutar agora do nascimento da criança. Ela pensa que a criança vai ser algo para amarrar um homem. Ela pensa que aquele tempo novo que Deus permitiu que ela gerasse se resumiria a uma atenção de uma outra pessoa. E quando ela percebe que Jacó continua do mesmo jeito, tudo indica que ela não desfruta desse tempo com Rúben. Tudo indica que ela fica frustrada, porque ela depositou as suas fichas, a sua esperança no seu filho, na sua criança. Ela engravida uma segunda vez, e aí me chama a atenção, né? Ela engravidou 4 vezes. Isso porque Jacó não amava ela, hein? Se amava, irmão, já era, hein? Sem amar, 4 filhos, logo de cara assim. Na segunda vez, agora sim, Simeão, o nome do filho. Por que Simeão? Porque o Senhor ouviu que sou desprezado, e por isso também me deu esse. No primeiro, Deus viu. No segundo, ouviu. Embora não entremos na dor dela, percebemos uma coisa conosco. Fica tranquilo, Deus vê e Deus ouve o teu choro, Deus vê e Deus ouve o teu sofrimento, Deus vê e Deus ouve o seu clamor, Deus vê e Deus ouve tudo que você está vivendo. Fica tranquilo, porque Ele está a parte de tudo que está acontecendo na sua vida. Uma certeza ela tinha, ela podia ser desprezada, ela podia ser ignorada pelo marido, mas ela sabia, Deus viu tudo que eu estou vivendo. Ela sabia que ela era desprezada pelo homem aqui, mas ela tinha uma convicção: Ele ouviu
o meu clamor, Ele ouviu o meu choro, Ele ouviu que eu sou desprezado. Então uma coisa, nós temos que focar nisso. Não importa que você viva, Deus está a par de tudo que está acontecendo. Ele está vendo o que você está passando, e Ele está ouvindo toda vez que você clama a Ele. E talvez Ele está esperando você clamar muito mais, para que Ele possa te ouvir mais, porque cada vez que você clama, toda vez Ele ouve o seu clamor. E talvez você fale: pastor, Ele não está me ouvindo. Ele não está te ouvindo porque talvez você não está clamando. Porque Elia podia chorar no quarto dela, Deus ouvia dos céus e falava: ela não pode viver desse jeito, eu vou ter que fazer algo por essa mulher, eu vou ter que mudar a história dela, eu vou ter que mudar o quadro dela. E era justamente nesse momento que ela percebia que ela era ouvida por Deus, porque não se tratava de uma convicção apenas de pensamento, mas sim de atitudes. Era como uma criança no colo que ela lembrava: Deus vê o meu sofrimento. E era com outra criança no colo que ela lembrava: Deus ouve o meu sofrimento. Então Rúben e Simeão, ela sempre lembrava: posso ficar tranquilo, o que eu passar aqui, Deus está vendo. Posso ficar tranquilo, o que eu passar aqui, Deus está ouvindo. E ela tinha essa convicção com Deus. Entenda algo aqui, irmãos. Não mudou as coisas ao redor, não mudava as coisas com Jacó, mas com ela e Deus estava mudando. Porque ela percebeu que se o seu pai te tratou mal, se o seu esposo te tratava mal, ela tinha um Deus no céu que não tratava mal. Pelo contrário, sempre trazia bênção sobre ela. Só que ainda assim, ela não tinha virado a sua ficha, ela não tinha caído a ficha totalmente, não tinha mudado a sua mente de forma completa. Porque agora ela vai engravidar uma terceira vez. E ela coloca o sentimento de novo: finalmente, o meu marido vai se apegar a mim. Finalmente, agora não tem como, está de 3-0. Não tem como ele pensar mais em Raquel, agora ele vai pensar em mim. Porque é eu que estou dando filhos para ele, já são 3. E ela deu o nome dessa criança de Levi, porque significava justamente isso. Ela esperava uma mudança, que não veio. E até aqui, irmãos, honestamente, seria algo para que nós não relatássemos ou pregássemos sobre isso, porque só fala de dor, só fala de miséria, dor de comparação. Mas o que Deus colocou no meu coração essa semana para poder trazer de mensagem para cá é a atitude que essa mulher toma quando ela engravida a 4ª vez. Porque na 4ª vez, quando ela engravida, ela já mudou a mente. Ela já não está mais colocando expectativa em Raquel, em Jacó, em qualquer outra pessoa. Assim que ela dá luz, as parteiras gritam que há mais um menino, e perguntam para ela qual vai ser o nome da criança. O versículo 35 você leu e diz: engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. E assim deu-lhe o nome de Judá. E olha o texto continuando: então parou de ter filhos. Ela não está preocupada se ela dá mais filhos. Ela não está preocupada se o marido vai se apegar a ela. Ela não está preocupada se o marido vai amar ela. Ela agora desencanou. E ela falou: não importa o que aconteça, dessa vez eu vou louvar o Senhor. Se eu carrego o Rúben no braço, lembro que Deus me vê. Se eu carrego o Simeão no braço, lembro que Deus me ouve. Se eu vejo Levi correndo e penso: Jacó vai se apegar em mim. Não, agora com Judá, toda vez que eu gritar o nome dele, eu vou lembrar que Judá significa louvor. Toda vez que eu olhar para Judá, eu vou saber que agora, não importa o que acontece aqui embaixo, os meus olhos estão focados em Deus. Todavia eu vou louvar o Senhor, em todo tempo eu vou louvar o Senhor. Não importa, dessa vez eu vou louvar o Senhor. Isso é tremendo, irmãos, porque muitos de nós, nos feitos da vida, agimos como Lia sem perceber. A gente só recorre ao Senhor numa terceira, quarta, última opção.
quando o filtro principal deveria ser desde o início: não importa o que está acontecendo, eu vou seguir louvando ao Senhor. Por isso eu não posso julgar ela, porque a gente também vai aprendendo na jornada. A gente quebra a cara algumas vezes para depois mudar o pensamento. Só que nós não precisamos passar por todo esse tempo como Lia passou. 4 gestações. Se a gente for olhar o tempo de gestação mais o tempo do resguardo, vamos esperar mais um pouquinho. Praticamente 4 anos aí esperando, ou quem sabe poderia ser até mais. Sem entender o processo de Deus na vida dela, querendo dizer: Lia, não se preocupe com o que está acontecendo aqui. Tem vezes que eu não quero mudar a situação, Lia, mas eu vou usar a situação para mudar você. Tem vezes, Lia, que eu não vou mudar a circunstância ao redor, independente de você clamar, de você orar, de você buscar, independente de eu ver. Mas muitas vezes eu vou permitir a circunstância para que eu possa mudar você, para que eu possa mudar a sua postura, para que eu possa mudar a sua atitude, para que eu possa fazer você crescer muito mais. Você entende, igreja? O porquê que muitas vezes a gente clama e parece que Deus não está ouvindo a gente? É porque tem vezes que Deus não vai mudar a circunstância. Tem vezes que Deus vai usar a circunstância para mudar as nossas vidas, para que você tire o foco do homem, para que você tire o foco da pessoa do lado, para que você pare de tratar as pessoas como seu concorrente, e para que você volte os olhos para aquele que nunca tirou os olhos de você, para que você volte a sua voz para aquele que nunca deixou de te ouvir, e você vai perceber: dessa vez eu vou louvá-lo, não importa o que aconteça, eu decidi louvá-lo acima de tudo e de todos. Eu profetizo um tempo de louvor sobre a quadrangular de Marcílio de Noronha. Eu profetizo um tempo de adoração genuína e verdadeira, daqueles que adoram o Senhor em espírito e verdade, daqueles que o céu procuram, daqueles que oram a Ele, adoram Ele, independente das circunstâncias ao redor. Isso é tremendo, irmãos. E eu amo porque dos filhos que Lia tem, depois você vai perceber que ela tem mais filhos. Ela tem mais 2 filhos e mais uma menina. Então metade das tribos saiu dela. Só que nenhum filho se compara a Judá, nem os mais velhos, nem os que vieram após ele, porque Judá era o único que representava louvor a Deus. E sabe, se representa louvor a Deus, é porque aponta para o Senhor. E se aponta para o Senhor, você vai perceber que nós amamos um nome, nós adoramos um nome, nós exaltamos o nome acima de tudo e de todos, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Toda vez que você aparentemente decidir perder para poder glorificar a Deus, você está apontando para Jesus. Toda vez que você, independente da circunstância ao redor, continuar louvando ao Senhor, você está apontando para Jesus, e você vai ver o leão da tribo de Judá rugindo em seu favor, trabalhando em seu favor, protegendo você, cuidando de você, guardando você. Então escolha sempre louvá-lo em todo o tempo. Jesus não descendeu de nenhum outro homem, mas na sua genealogia você vai ver que ele descendeu de Judá. Porque quando eu louvo ao Senhor, eu estou apontando para Deus. Quando, independente da pressão que eu vivo, das circunstâncias que eu vivo, eu louvo a Ele, eu estou apontando para Ele. Eu tenho uma convicção: uma grande obra Ele vai fazer na minha vida. Agora ela com aquela criança nos braços, ela cantava para Rubem dormir, ela cantava para Simeão dormir, ela cantava para Levi dormir, mas com Judá no braço, ela louvava ao Senhor enquanto ele dormia. Isso é tremendo, irmãos, porque mudou o foco. Pastor, então Jacó começou a amar ela, não se trata mais de Jacó. Pastor, como é que estava o clima agora na família? Não se trata mais disso. Se trata do clima dentro dela. O clima dela mudou porque agora ela louva ao Senhor acima de tudo e de todos. Ela não
está mais interessada. A Bíblia não conta mais sobre esse interesse, se mudou algo ou se não mudou. A Bíblia até diz que depois ela parou de ter filhos. Mas agora o objetivo dela era sempre louvar ao Senhor. E eu quero entrar na parte final da mensagem para aplicar essa verdade para nossas vidas. Eu não sei qual a circunstância que te cerca, o que você precisa, o que você busca. E eu não vou falar para você parar de buscar isso. Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa ajustar o seu foco de como você busca isso. Eu acredito que Deus tem tudo isso para te entregar. Eu acredito que Deus pode mudar toda a circunstância, como Ele está mudando um tempo de pandemia que nós clamamos e oramos, e olha o que Ele está fazendo. Como Ele fez na sua casa, como Ele fez na sua vida e como Ele continua fazendo. Só que a gente não pode deixar com que as coisas dessa vida nos tire dos lábios o perfeito louvor para entregarmos ao Senhor. E aplicando isso, Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, se você quiser abrir a sua Bíblia, senão eu vou ler. Ele está falando sobre algumas coisas que trazem muita preocupação para nós. E quando ele vai falar a partir do versículo 25, ele fala: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Versículo 31 em diante, para fecharmos. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Eu só termino novamente com 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quero usar o exemplo de Lia para aplicar o que Jesus fala para nós aqui. Talvez não entre tanto na questão de preocupação, da mesma forma como Jesus traz. A preocupação aqui tem muito mais a ver com quem sabe o que nós passamos: roupa, comida, a própria vida, saúde. Mas ela também estava no nível de preocupação. Ela se preocupava com o que ia trazer de retorno do seu marido, na sua própria família. As preocupações tiram da gente o foco de adorar o Senhor. E Jesus está dizendo ali no Sermão do Monte que não é para nós agirmos preocupados dessa forma, mas é para fazer o que ela fez pela quarta vez, né? Na quarta atitude dela foi que ela aponta para Deus, que ela adora ao Senhor. Jesus fala que isso tem que ser um filtro nosso. Você está precisando de roupa? Não corra atrás da roupa, corra atrás do Senhor. Você está preocupado com comida? Não corra atrás de comida, corra atrás do Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas a você.
Sabe por que demora a se acrescentar a você? Porque você corre atrás dessas coisas ao invés de correr atrás do reino de Deus. Você busca primeiro essas coisas ao invés de buscar a Deus. Lia buscou primeiro o favor de Jacó, o amor de Jacó, ao invés de buscar o favor e o amor de Deus. A gente tenta correr atrás dos nossos sonhos primeiro, e se dá errado a gente corre para Deus nos abençoar. Muitas vezes a gente até coloca no projeto tudo que a gente quer, e depois a gente ora pedindo Deus a bênção, e às vezes Ele não abençoa porque não era projeto dele para você. Muda o filtro. Primeiro eu vou buscar o reino de Deus, primeiro eu vou louvar o Senhor, primeiro eu vou buscar Ele. Eu sei que as demais coisas Ele vai acrescentar na minha vida. Deus quer eliminar essas preocupações da sua vida. Você tem que saber que você serve a um Deus que é um Deus de amor. Não é um Deus de rejeição, não é um Deus de te acusar, mas é um Deus que sofreu uma condenação para que você não passe mais por isso. E esse Deus, Ele tem um propósito de te abençoar. E se você sabe, se você tem fé e tem convicção de que Ele vai te abençoar, enquanto isso, aproveite esse tempo para poder louvá-lo, para poder adorá-lo, para poder bendizê-lo, numa certeza: eu adoro Ele aqui, Ele abençoa lá em casa, eu adoro Ele aqui, Ele abençoa a empresa, eu adoro Ele aqui, Ele cuida de mim, Ele cuida dos meus, enquanto eu adoro, Ele vai fazer isso. Porque em primeiro lugar eu vou buscar o reino dEle, em primeiro lugar eu vou louvá-lo, em primeiro lugar eu vou apontar para Ele. E quando eu fizer isso, eu sei que Ele vai trabalhar em tudo ao redor. Eu sinto uma graça de Deus aqui essa noite, um favor dEle em cima desse propósito. Eu sinto que Ele quer fazer algo enquanto nós adoramos e louvamos a Ele. Pastor, eu vim aqui para exercer a minha fé. Sim, a fé é dessa forma. Você precisa de fé para se aproximar de Deus. Você precisa de fé para poder adorá-lo. Não é cantar canções, é adorar, é louvá-lo. E para te incentivar ainda mais, para nós irmos para esse momento e poder orar e adorar, no momento assim, de pressão, no momento de dificuldade, eu não posso deixar de lembrar um homem, um rei, que ele está cercado por exércitos inimigos. O exército são muito maior, ou é muito maior do que o próprio exército dele, então todos têm medo. E esse homem, rei Josafá, lá em 2 Crônicas você vai ver a história dele. Ele escolhe confiar em Deus e adorar o Senhor em meio a tudo isso. Então naquele dia ele reúne o seu exército e diz para eles: hoje nós não vamos pegar em armas, hoje nós vamos pegar os instrumentos, e enquanto se posicionamos para a guerra, nós vamos ir em adoração ao Senhor. Nós não vamos olhar os inimigos porque eles são muito maiores do que nós. Nós vamos olhar o tamanho do exército que a gente pode tremer. Os nossos olhos vão ficar focados em Deus, porque eu sei que enquanto nós louvarmos, Deus vai trabalhar em nosso favor. Uma estratégia complicada, talvez um desespero. Leia a história depois de 2 Crônicas, lá no capítulo 20, você vai perceber o que acontece. Enquanto eles estão louvando ao Senhor, os exércitos inimigos começam a entrar em confusão e eles mesmos se matam. Nenhum deles consegue atacar o povo de Judá e o povo de Jerusalém. Enquanto isso, o povo de Jerusalém sabe o que estava fazendo? Adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, glorificando ao Senhor, rendendo graça ao Senhor, dizendo que Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre, dizendo que Ele é bom e que seus feitos são insondáveis, dizendo que Ele é bom e que o seu amor é leal de geração em geração. Eu digo para você, as guerras que você está enfrentando, tudo que você está passando, não para de louvar o Senhor. E se essa situação tirou o louvor dos seus lábios, ou essa noite Deus coloca novamente, não apenas nos seus lábios, mas no seu ventre, você vai sentir vontade de louvar ao Senhor. Uma adoração vai sair de dentro para fora de você. Você vai bendizer o nome desse Deus. Não é um louvor de fora para dentro, mas é como uma mulher que gera. É um louvor que vai sair de dentro para fora. Sabe aquela música, aquela canção
Aquela canção que você acorda num dia de manhã. Segura só um pouquinho antes. Você acorda num dia de manhã, passou já 5 anos, 10 anos, às vezes até mais tempo, e surge uma canção do nada. Só acontece comigo ou já aconteceu com mais alguém aí? Você fala, onde é que estava no HD? Onde estava na memória essa música? Passou já um bom tempo e do nada surge essa canção. É Deus gerando algo dentro de você, para que você possa lembrar que Ele continua gerando em você. Tem canções que nós somos impulsionados pelo ministério de louvor, mas tem canções que nós já trazemos dentro de nós, porque foi Deus que fez sair de dentro de nós. Deus quer colocar um novo cântico nos seus lábios. Deus quer colocar uma nova adoração nos seus lábios. Você vai entrar, diante do Senhor com uma canção nos lábios que Ele vai colocar em você. Você vai viver essa nova fase da sua vida. Ei, julho está acabando agora, vai entrar no mês de agosto com uma nova canção nos lábios, vivendo um novo tempo com Deus. E aí, como é que está a sua vida? Mudou alguma coisa? Olha, mudou sim, mas eu não estou vendo nada mudar ao redor. Fica tranquilo, eu estou gerando um tempo de louvor, eu estou gerando um tempo de gratidão, eu estou gerando um tempo de honra, e daqui a pouco você vai ver o perfeito louvor saindo para adorar a Deus. Mas Lia, eu estou vendo as coisas permanecem igual. Quem disse que permanece igual? Você não viu que eu mudei no meio de tudo isso? Você não viu que eu sou uma nova pessoa no meio de tudo isso? Então não tenta dizer que nada mudou, porque eu sei o que aconteceu dentro de mim. Aralabaxermianda labacova, labacereanda labas. Aralabacanta labaxereanda labacereanda labas. Sabe por que o clima está dessa forma? É porque uma criança não pode ser gerada se não houver intimidade antes. E é nessa intimidade que Deus está gerando em você. É nessa intimidade que Deus está fazendo começar um processo novo em você. E esse processo aponta para Deus. E esse processo vai trazer uma mudança não apenas para a sua vida, não apenas para a sua casa, mas assim como em Lia pôde mudar a história da humanidade inteira. E aí eu termino e nós vamos louvar. Ô Lia, não mudou nada, Lia. Jacó continua do mesmo jeito. Fica tranquilo. O que eu fiz aqui aponta para Deus. E não se trata mais de mudar apenas Jacó, mas em Judá descendeu Jesus para mudar toda a humanidade. O que Deus tem para você é muito maior do que você pode carregar. O que Deus tem para você não se trata apenas do bem-estar da sua família, mas o bem-estar, quem sabe, dessa igreja, desse bairro, dessa cidade, da grande vitória do Espírito Santo. Deus vai fazer você, aquilo que você está carregando, aquilo que você está passando de processo, fazer com que mude a história de famílias, porque você vai ter outros para que você possa empregá-la na sua empresa, porque você vai tocar em outras gerações, porque você está cuidando de crianças, como o Elber orou aqui agora, que vão tocar gerações futuras. Então não se preocupe se parece que nada mudou. Na verdade já está mudando e você não está percebendo. Na verdade já está acontecendo muitas coisas de Deus, você não tem relatos ainda. Mas fique tranquilo, continue apontando para Deus, continue adorando, continue buscando Ele em primeiro lugar, que todas as demais coisas serão acrescidas sobre você.